A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria deixar uma palavra sobre resposta na ponta da língua. Está lá em 1 Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo 15, o final do versículo 15. Essa aqui é a Bíblia, revista corrigida, Almeida Revista Corrigida. Eu quero usar 3 versões para falar sobre esse versículo. 1 Pedro 3,15. Final diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Agora eu quero ver na linguagem de hoje, a minha primeira Bíblia, já tem quase uns 13 anos. 1 Pedro 3,15, final diz assim: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Pronto a responder a qualquer pessoa que peça que você explique a sua esperança. Agora a Bíblia, a mensagem em linguagem contemporânea. Essa traz uma versão interessante desse versículo, que diz assim: estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram este estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Interessante, esteja com a resposta na ponta da língua. Esteja pronto para responder qualquer um que te pergunte sobre a tua esperança. Esteja pronto para explicar e responder qualquer um que não entenda o seu estilo de vida, o estilo de vida cristão, o adotar da santificação, da santidade, a sua fé. Aí alguém pode dizer, o que importa é a fé. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 30, João capítulo 5, versículo 39. Ele disse: examinar as escrituras, porque são elas que de mim testificam. É preciso que nós cada vez mais tenhamos esse conhecimento bíblico para poder explicar a razão da nossa esperança, explicar a razão da nossa fé, porque a gente vai ser constantemente bombardeado com críticas, constantemente bombardeado com perguntas de pessoas que estão falando de forma maldosa para tentar denegrir a nossa fé. Uma perseguição meio que ideológica, uma perseguição filosófica aos princípios da palavra. E pessoas que muitas vezes querem entender, olham em você alguém que possa explicar um pouco mais da palavra. E Jesus disse assim: ide por todo o mundo e fazei discípulo. Ou seja, é dever do cristão ter o mínimo de conhecimento bíblico para fazer discípulo, explicar, discipular um pouco sobre o que ele crê. Não basta só ir no piloto automático e na religiosidade. Você precisa adorar com entendimento, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Orar com entendimento. É preciso entender o que é a fé. É preciso entender o que é uma vida cristã. Entender o que é santidade. Porventura alguém possa te perguntar: por que você frequenta igreja? Por que você é membro de igreja? Você precisa ter resposta na ponta da língua para explicar a importância de congregar, a importância de ser pastoreado e estar em comunhão numa comunidade evangélica, numa denominação. Alguém pode te perguntar por que você não pratica tal ato que nem é imoral na cultura do mundo, e você precisa explicar que você está indo e não pratica esse ato, que seja se embriagar, que seja a libertinagem da sexualidade, a imoralidade sexual, que para o mundo talvez não seja mais tão absurdo. Você precisa saber explicar e dizer: não, meu estilo de vida é esse por causa disso. E sempre explicando na sabedoria e na orientação da palavra, porque é ela que é a nossa regra de fé, é nela que está a opinião de Deus. Sempre tendo cuidado também de não distorcer a palavra, porque infelizmente as pessoas têm condições de usar a Bíblia para defender tudo o que elas querem. A palavra de Deus fala, quando Paulo orienta Timóteo, ele diz assim: pregues a palavra. Não é use a palavra, porque usar a palavra qualquer um usa para defender as suas práticas, mas pregar a palavra, dizer o que está na palavra, o que está escrito, é preciso ter
a resposta na ponta da língua. Foi essa orientação que Deus deixou a Josué dizendo: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Nós precisamos ter resposta na ponta da língua. Sempre com entendimento, que é com mansidão, como diz a Revista Corrigida, com maior gentileza, como diz a linguagem contemporânea. Nunca com contenda, nunca para tentar ferir alguém usando a palavra, mas sempre com a mansidão, para tentar explicar. Até se a pessoa estiver querendo zombar de você, até se a pessoa estiver te criticando, com a mansidão você mostrar por que você crê, porque você é assim, conforme a Bíblia orienta. É preciso ter a resposta na ponta da língua, sempre entendendo que não é você que pode convencer, mas é o Espírito Santo, mas você é o instrumento de Deus para que isso ocorra na vida de alguém. Então, tenha resposta na ponta da língua e Deus vai te abençoar, porque essa palavra, ela é viva e eficaz e produz em nós os frutos. Como o salmista disse no Salmo 1, que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tendo prazer nela, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. E pode vir qualquer ideologia contrária, qualquer questionamento, qualquer zombaria, ele tem raiz para ficar firme. Ele não vai se deixar levar para o conselho do ímpio. Ele não vai entrar para o caminho do pecador e nem vai participar da roda dos escarnecedores. Mas tudo que ele fizer prosperará. Está lá no Salmo 1. Essa palavra ela tem esse poder, mas ela precisa estar no nosso coração, no nosso entendimento e pronta para ser falado. Para a gente não ser como o povo de Israel estava quando no tempo do profeta Isaías ele chegou dizendo: o boi conhece a manjedoura, o jumento é o local onde come, mas o meu povo não me conhece. A gente não pode viver na religiosidade e no piloto automático. Eu faço e nem sei por que faço. Você precisa saber na palavra, segundo o princípio bíblico, com resposta na ponta da língua, e você vai ser um grande instrumento de Deus para a evangelização e a doutrinação bíblica de muita gente. Entendendo sempre, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não estamos nem aí para o que o mundo diz. Estamos preocupados com o que a palavra de Deus diz. Até se tivermos que ficar diante de tribunais, igual como ficou os apóstolos, os discípulos, e teriam que explicar o que eles pregavam, em que eles acreditavam. E Pedro explicou, Paulo explicou, sem medo algum. E estavam até dispostos a morrer por essa verdade, que é a palavra de paz, amor e vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha resposta na ponta da língua, com mansidão e amor, e Deus vai ser contigo.